Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, estou deixando então a aula de hoje gravada, né? Nós vamos fazer a correção então das atividades da página 63, o exercício 3, o 4, o 5, o 8 e o 10. E eu vou começar com vocês a falar sobre a estatística, que é o início da apostila número 17. Isso, a apostila número 17, a frente 1 da 17. Nós temos que ver algumas coisinhas já, que nós vamos conseguir adiantar hoje, deixar tudo adiantado para na próxima semana nós já darmos os encaminhamentos necessários aí para a continuação do conteúdo, beleza? Então vamos iniciar a correção. Ó, então, exercício 3 da página 63, gente. O que nós temos ali? Ó? Se nós formos analisar, no exercício 3, nós temos quem, pessoal? Nós temos, na verdade, um número complexo, z igual a quem? Z igual a menos 2i, beleza? Bom, o que a gente pode saber já desse cara? A gente pode saber o seguinte, ó, se nós formos analisar a posição dele no plano Argand de Gauss, a gente pode pensar no seguinte, ó, ele está aqui ó, no menos 2, certo? O que acontece? O meu argumento, como ele está em cima do eixo y, na parte negativa, eu posso dizer o quê? Né? Lembrando que aqui é a parte real, eu coloquei y ali, mas é a parte imaginária, e aqui é a parte real. O que acontece? Como ele está sobre o eixo y e na parte de baixo, eu já posso tranquilamente dizer que o argumento desse número complexo vai ser quem? Vai ser o 270 graus, ou seja, θ vale quem? Θ vale 3π sobre 2. Show de bola. O que a gente vai fazer então? Eu só preciso saber a medida do ρ. Então, como é que vai ficar essa coisa, né? Eu vou acabar tendo, então, ρ igual raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é o A, mais o menos 2 ao quadrado. Então, nesse caso, o que vai acabar acontecendo? O menos 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Portanto, o meu número complexo vai acabar sendo quem? Vai ser 2 que multiplica cosseno de 3π sobre 2, mais i seno de 3π sobre 2, que acaba sendo quem, pessoal? Que acaba sendo a letra E. Beleza? Tranquilo? Então, nota, né, gente? Muitas vezes você já conhecendo a projeção geométrica dele, a representação geométrica desse complexo, a resolução do exercício se torna mais rápida. Beleza? Ó, nós vamos ter também quem, pessoal? Nós vamos pensar no seguinte. Eu tenho qual número complexo ali, gente? Eu tenho esse complexo aqui, ó. Ele é um Z, né? No exercício 4, ele é um Z igual a quem? A raiz de 3 menos quem? Menos 3i. Show de bola. O que eu posso analisar aqui ainda? O que eu já tenho de informação daqui ainda? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar quem é o ρ dele, né? Quem é o módulo dele. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado, mais quem? Menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai acabar me dando o quê? Que ρ é igual a quem? A raiz quadrada de 3 mais 9. Ou seja, raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 12, simplificando, acaba sendo quem, pessoal? Acaba sendo 2 raiz de 3. Bom, se nós formos por eliminação, nos restam quem? Nos resta a letra B e nos resta a letra D. Então agora eu tenho que achar quem, pessoal? Agora eu tenho que achar o meu argumento, né? Eu tenho que achar o argumento desse complexo aqui. Tem que achar qual é o ângulo que ele forma com o eixo real. Então vamos pensar no seguinte, ó. Como é que eu acho o cosseno desse cara? O cosseno desse ângulo θ acaba sendo quem? Acaba sendo A sobre ρ.
Ou seja, acaba sendo, então, o A, que vale o raiz de 3, sobre o ρ, que vale o 2 raiz de 3. Simplificando, nós vamos acabar tendo quem? Nós temos o cosseno medindo 1/2. Beleza. Como é que eu vou achar o seno, então, pessoal? O seno desse cara vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo o B menos B sobre quem? Sobre o ρ, que é 2 raiz de 3. Racionalizando, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que tem o cosseno medindo 1/2 e o seno medindo menos raiz de 3? O único lugar onde o cosseno é positivo e o seno é negativo é no quarto quadrante. Nesse caso, as características me indicam o quê? Que esse cara é um múltiplo de 60. Então, nesse caso, a única possibilidade que eu tenho, né, consultando a tabela trigonométrica, eu sei que esse cara é, na verdade, o 300 graus. Então, como é que eu vou escrever a forma trigonométrica dele? Eu vou dizer que Z é igual a 2 raiz de 3, que vai multiplicar quem? Cosseno de 300 mais I seno de 300 graus. Beleza? Então, é bem tranquilo mesmo, né? Nós não temos tantas problemáticas aqui. Beleza? O que mais que eu tenho que analisar, gente? Vamos dar uma olhadinha no exercício 5. Ó, na 5, nós vamos ter o que, gente? Na 5, eu tenho que achar o argumento daquele complexo. Então, vamos lá. Então, nota que na 5, o meu número complexo acaba sendo quem? Acaba sendo menos 1/2, menos quem? Ali, menos 1 sobre 1 é 1. Então, isso aqui vai ser o quê? Menos I. Nesse caso, o que eu tenho que achar primeiro aqui? Eu tenho que achar o ρ. Isso aqui vai acabar sendo quem? Raiz quadrada de menos 1/2 ao quadrado mais quem? Mais o b, que é menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui acaba sendo quem? Ρ vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de 1/4 mais 1. Nesse caso, eu acabo tendo o que aqui, pessoal? Eu tenho que ρ é a mesma coisa que o quê? Que raiz quadrada de 5/4, né? E, tirando a raiz, eu vou ter o quê? Que ρ acaba sendo raiz de 5 sobre 2. Beleza. O que acaba acontecendo? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a seguinte relação. Creio eu que ali não seja 1 sobre 1, que deveria ser 1/2. Não deveria ser menos 1, menos 1/2, menos 1 sobre 1, e deveria ser 1/2, pessoal. Porque o que acontece? Nós não vamos chegar em nenhum valor com essa resolução aqui, tá? O número correto, o complexo correto, pelo menos na minha apostila está assim, deveria ser esse aqui, ó, menos 1/2, menos 1/2 de I. Aí sim, aí nós teríamos o seguinte argumento. Esse cara, na verdade, acabaria sendo quem? Θ acabaria sendo 225 graus. Como eu não sei se a apostila de vocês está errada ou não, tá? Mas como na minha existe esse erro de digitação, eu peço que vocês deem uma verificada, deem uma olhadinha nesse exercício aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada no 8. O que diz na 8, então, gente? Olha só. O exercício 8, ele vai dizer o seguinte. Vamos pensar aqui. Eu quero saber qual é a forma trigonométrica daquele complexo ali, ó. Na 8, então eu tenho o quê? Eu tenho o meu complexo sendo quem? Sendo Z igual a 10 mais quem? Mais 10 I. Beleza? O que vai acabar acontecendo aqui então, gente? Primeira dica que eu vou dar para vocês. Primeira dica que eu vou dar para vocês quando vocês forem resolver um exercício de transformação trigonométrica numa situação dessa. Toda vez que você tem um número complexo, tá? Onde o A é igual ao B,
e os dois são positivos, tá? Sempre que o A é igual ao B e ambos positivos, você vai ter o seguinte, você tem o θ sendo 45 graus, ou seja, π sobre 4. Tá? Quando você tem assim, ó, que em módulo eles são iguais. Em módulo eles são iguais. Ou seja, vamos escrever isso aqui, ó, módulo de A igual a módulo de B. Ó, quando eu tenho módulo de A igual a módulo de B e o A for negativo, quando aqui eu tenho o A negativo e aqui quando A for negativo e quando B for positivo, você vai ter o quê? Você tem o θ sendo 135 graus. Ou seja, isso aqui é quem? É o 3π sobre 4. Tá? Quando os módulos são iguais e ambos negativos, você vai ter que o θ é o 225 graus. Ou seja, vai ser quem? O 5π sobre 4. Tá? E quando o A é positivo e o B ele é negativo, você vai ter o seguinte, que o θ é o 315 graus. Se é o 315, isso aqui vai acabar sendo 7π sobre 4. Por que isso, Álvaro? Porque é o seguinte, nas questões que você vai enfrentar numa prova de vestibular, questões que são cobradas de vocês, normalmente são cobradas as questões que têm alguma relação que pode ser vista rápido. Né? Que ela tem ela pode ser rapidamente vista, pode ser verificada de modo bem direto. E o que acontece? Esse exercício aqui é um exercício típico de vestibular. E é o tipo da coisa que assim, ó, você pode pôr o olho e já matar a questão. Por quê? Eu já ganho tempo olhando para o quê? Olhando direto para o rol. Eu vou me preocupar direto com quem? Eu vou me preocupar só com o rol. O argumento eu já tiro de letra. E isso, pessoal, é fundamental. Tem que saber como olhar para a questão. Isso é imprescindível para vocês agora. Vocês saibam olhar para as questões e que vocês já consigam tirar detalhes, coisas que façam você ganhar tempo. Então, no nosso caso aqui, o que vai acabar acontecendo? O nosso rho é só a única coisa que tem que ser calculada. Por quê? O argumento, o θ, vai ser quem? Está todo mundo em radianos, vai ser o π sobre 4. Então, a única coisa que está segurando aqui é quem? É o ρ. A diferença é que vai ser o quê? Ó? ρ é igual a quem? Raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ou seja, ρ vai ser quem? Raiz quadrada de 200, que a gente sabe que é o quê? Isso aqui é 10 raiz de 2. Ou seja, como é que fica o nosso complexo na forma trigonométrica? Z vai ser quem? Vai ser o 10 raiz de 2, que vai multiplicar quem? Cosseno de π sobre 4, mais I seno de π sobre 4. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos que tomar bastante cuidado mesmo, gente, com esse tipo de relação. Tá? Bastante cuidado, porque são questões como essa que podem fazer a gente perder tempo e muitas vezes atrapalhar a gente na hora de resolver uma prova. Tá bom? E, por último, mas não menos importante, nós vamos ter quem? Ó? Nós temos o exercício número 10. O que o exercício 10 está pedindo, gente? Na 10, eu estou pedindo, né, apenas o conjugado daquele número complexo.
Então tá, vamos ver quem é aquele conjugado então ali. Nós vamos ter o que então, gente? Olha só, eu sei que o meu complexo, ele acaba sendo quem? Ele acaba sendo o 3 que multiplica cosseno de 5π sobre 3, de 5π sobre 3, mais e seno de 5π sobre 3. Bálvaro, mas quem é o 5π sobre 3? Ah, agora eu não sei. Como é que eu faço? Bom, minha gente, seguinte, tudo que nós vimos ano passado de trigonometria, de ciclo trigonométrico e tudo mais, a gente tem que lembrar. É necessário, é imprescindível que nós consigamos lembrar desse tipo de relação. Então, a gente sempre tem que lembrar o quê? 5π sobre 3. 5π sobre 3 é quase o 2π. Eu sei o quê? Eu sei que o π sobre 3, ele é quem, pessoal? Ele é múltiplo do... O 5π sobre 3 ele é um múltiplo de π sobre 3. E eu sei o quê? Que π sobre 3 vale quem? Π sobre 3 é 60. Como esse cara é quase o 2π, ele é quase o 360, falta o quê? Falta um π sobre 3 para ele ser o 2π. Ou seja, eu estou lidando com quem? Eu estou lidando com um ângulo de quantos graus? De 300 graus. Eu tenho que já lembrar desse tipo de coisa. Álvaro, mas faz tempo que a gente viu. Faz, e é importantíssimo que você saiba esse tipo de relação. Ah, mas eu não lembro. Bom, então te aconselho a pegar os materiais do ano passado, uma tarde aí, e tirar um tempinho para rever esse tipo de conceito aqui. Bom, o que que eu sei? Eu sei que o 300 graus, ele é o quê? Ele é o correspondente de quem? Ele é um correspondente do 60 graus. A única coisa que vai mudar é o quê? A única coisa que muda são os sinais do quadrante. Show de bola. Então, o que que acontece? Ó? Eu sei que o cosseno de 60 graus e o seno de 60 graus medem quanto? Cosseno de 60 é o mesmo que o seno do 30, que vale 1/2. Seno de 60 vale quanto? Seno de 60 é o mesmo que o cosseno do 30, que vale raiz de 3 sobre 2. O que vai acabar acontecendo? A única coisa que eu tenho que me ligar aqui é um dos detalhes dos sinais. É só isso que eu tenho que cuidar, dos sinais. Então, nós vamos acabar tendo o quê? Eu estou no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é negativo. O valor do cosseno é negativo. Então, o que vai acabar... Do cosseno não, desculpa. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. O seno é que acaba sendo negativo. Portanto, eu vou acabar tendo o quê? Que seno de 300 graus vai ser quem? É menos o seno de 30, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. E o que acontece? O cosseno do 300 graus tem o mesmo sinal, ou seja, acaba valendo também 1/2. Show de bola. Então eu sei o quê? Que Z, na verdade, é quem? É 3 que vai multiplicar quem, pessoal? Que vai multiplicar 1/2 menos quem? Menos raiz de 3 sobre 2 e... Beleza. O que acontece? Eu posso arrumar isso aqui como sendo quem? Z sendo 3/2, que vai acabar multiplicando quem? 1 menos raiz de 3 i. Como eu quero o conjugado, vai bastar eu fazer o quê? Vai bastar eu mudar o meu sinal. De quem? Da parte que é imaginária. Ou seja, o conjugado do Z vai ser quem? Vai ser 3/2, que vai acabar multiplicando 1 mais raiz de 3 i, ou i raiz de 3, que vai acabar sendo a letra B. Beleza? Então, segundo ano, é fundamental. Tem que saber trigonometria? Tem que saber trigonometria, sim. Precisa saber trigonometria, precisa lembrar do conteúdo do ano passado. Vocês têm que entender que o que nós estamos vendo neste momento, tá? O último assunto que a gente está vendo agora, em muitas escolas isso só é visto no terceirão.
em muitas escolas isso só é visto no terceirão, ou seja, nós já estamos findando a matemática do ensino médio. Faltam 2 assuntos para nós findarmos o conteúdo. Então, findarmos tudo que a gente tem para ver de matemática. Ou seja, minha gente, nós temos bastante coisas, né? Muitas coisas que vão misturar, sim, as coisas vão acabar se misturando. Isso vai acabar acontecendo muitas e muitas vezes, né? Lembrando que no terceirão os assuntos eles vêm misturados, as coisas elas não vêm compartimentalizadas. A gente vê assuntos que são únicos, né? Vê os assuntos em si, mas as questões muitas vezes elas já vêm misturadas com conceitos misturados. Minha gente, enfim. Começando a apostila 17. A apostila 17 ela é uma apostila que ela começa muito bem. É uma apostila que a gente não vai mudar a ordem de resolução dela. A gente vai começar pela frente 1, vai para a frente 2, só que depois a gente vai para a frente 1 da apostila 18 e a frente 2. Esse último material ele vem numa linha de raciocínio muito interessante. O que acaba acontecendo? Nós vamos começar a falar de estatística. O que é estatística, pessoal? Nós estamos numa época, né? A nossa realidade hoje traz e nos bombardeia com dados estatísticos a todo momento. Se nós formos analisar toda a porcentagem que se fala de contaminados, as taxas de contaminados, os índices de contaminação, média disso, média daquilo, valores disso, tal, tudo isso são análises estatísticas. O que é estatística, pessoal? A estatística é a parte da matemática que vai analisar, que vai avaliar as informações quantitativas reunidas em uma pesquisa. A estatística, pessoal, ela é trabalhada com vocês desde o início. A gente sempre trabalha estatística dentro da matemática. Claro que de modos diferentes. Um momento eu vou falar de representação gráfica, no outro momento eu vou falar de média, no outro momento eu vou falar sobre análise de dados, outro eu vou falar em porcentagem. Só que agora a nossa estatística ela vem condensada. Ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar de ti tudo o que vocês já viram. Tudo vai ser revisto e vai ser cobrado. Então, o que acaba acontecendo, gente? Nós temos que levar em consideração o seguinte. Nós partimos da ideia de que você sabe calcular porcentagem, que você sabe como ler um gráfico, que você sabe como interpretar uma situação, problema. Se nós estivéssemos nas aulas presenciais, a ideia era que vocês desenvolvessem uma pesquisa estatística. Talvez ainda aconteça isso. Nós vamos ainda pensar nessa possibilidade de talvez vocês desenvolverem uma pesquisa. Enfim, eu vou tentar colocar isso em prática. Mas por que isso? Por que eu tenho que saber estatística em prática? Porque, em primeiro lugar, porque estatística você só aprende fazendo. Segundo lugar, você só vê a importância da estatística quando você vai realmente analisar, você vai a fundo, você vai buscar conhecer alguma situação, algum problema. Enfim, vamos lá, vamos por partes. Como é que funciona, então, essa estatística? O que ela é? Para começo de conversa, a estatística ela sempre vai surgir da análise de uma situação-problema. Né? Eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o índice de desemprego em São Lugero devido à pandemia. Vamos supor. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma série de perguntas para as pessoas, só que essas perguntas elas têm cunho quantitativo, não qualitativo. Qual é a diferença de uma coisa quantitativa e de uma coisa qualitativa? Para começo de conversa. Aí já entra dentro da estatística mesmo, onde o meu objeto de pesquisa, aquilo que eu vou pesquisar, se chama variável. Né? Eu vou pesquisar um determinado assunto. Isso
é o meu objeto de pesquisa. Os fatores que influenciam esse objeto de pesquisa é que eu vou chamar de variável. Só o que eu vou perguntar é que vai ser minha variável. Só que eu tenho dois tipos de variável: variável discreta e variável contínua. Quando é que eu tenho uma coisa, quando é que eu tenho outra? Quando é que eu vou ter uma análise quantitativa, quando é que eu vou ter uma análise qualitativa? Porque agora parece que misturou tudo. Vamos por partes. Nós vamos ter uma pesquisa de cunho qualitativo quando eu vou interpretar a fala de alguém. Por exemplo, se eu fosse entrevistar vocês e eu fosse fazer anotações sobre a entrevista de vocês, eu iria interpretar, iria descrever aquilo que vocês me falaram, diferentemente de algo que é quantitativo. O que é uma análise quantitativa, pessoal? Uma análise quantitativa é quando eu consigo quantificar, quando eu consigo contar quantas respostas eu tive. Por exemplo, quando vocês vão responder uma pesquisa de satisfação de uma loja, por exemplo, o atendimento foi bom, ruim, péssimo, regular, ótimo, excelente. Você tem alternativas ali. Tudo aquilo que tem alternativa, tudo aquilo que é direcionado, que pode ser contado, por exemplo, tantas pessoas disseram que o atendimento foi bom. Eu consigo quantificar isso. Isso é uma variável quantitativa, é uma análise quantitativa. Dê sua opinião sobre a aula do Álvaro. Eu não consigo mensurar isso, eu não consigo contar isso, eu só consigo interpretar. Isso é algo qualitativo. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma análise estatística, eu tenho que ter, primeiro, noção do que eu estou pesquisando. Eu estou sempre fazendo uma pesquisa que ela é quantitativa. Álvaro, mas uma análise estatística, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa? Pode. Só que você tem que deixar bem claro o modo como você está avaliando esses dados. Mas pode, mas aí dentro de um outro âmbito que não entra dentro da estatística do ensino médio. Aí entra dentro da estatística mais avançada. Enfim. Quando eu vou perguntar para a pessoa, aquilo que eu vou perguntar para ele é o que eu chamo de variável. As minhas perguntas são as minhas variáveis. E essas variáveis, elas têm que ser discretas ou elas têm que ser contínuas. Como assim, ó, discreto e contínuo? Vamos lá. O que é uma variável discreta? Uma variável discreta é aquela variável que ela não permite fracionamento. Ou seja, eu não posso cortar no meio. Vamos supor assim, ó, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a média de mortes por Covid em Santa Catarina, lidando com a média de mortes por dia. Às vezes, os dados apontam o quê? Vamos supor, eu não sei, eu estou desatualizado, mas eu vou chutar. Ocorreram 7,8 mortes por dia. Isso não é um dado preciso. Por quê? Não tem como uma pessoa morrer 0,7% ou 70% morto e 30% vivo, né? São coisas que não podem ser fracionadas, ou seja, você tem valores que precisam ser inteiros. Ou seja, o que acontece? Normalmente, quando esses dados eles dão não sendo precisos, esses dados são sempre arredondados. Por quê? Eu não tenho como ter meia morte. Então, eu sempre tenho o arredondamento desses dados, ou para mais ou para menos. Por quê? Porque eu estou falando de algo que é discreto. É impossível você ter um fracionamento desse tipo de informação. Quando é que eu vou ter uma variável contínua? Quando a minha variável, quando aquilo que eu estou pesquisando, pode ser fracionado. Como assim? Ó? Dá um exemplo. Eu vou calcular a média de altura dos alunos do segundo ano do Colégio Evolução. A altura, ela pode ser fracionada? Pode. Você vai ter a pessoa que mede lá os seus 1,87 m, você vai ter o Álvaro que mede 1,70 m, e tu vai ter a pessoa que mede 1,5 m, ou 1,55 m. Eu posso então dizer que a média é correto dizer então, por exemplo, a média deu 1,72 m.
Posso. Por quê? Porque é um tipo de variável que permite o fracionamento. Então você sempre tem que pensar assim, ó. Álvaro, mas como é que eu vou discernir, como é que eu vou saber? Tu vai realmente interpretar. Isso pode ser cortado no meio ou não. Isso pode ter parte fracionada ou não. Bom, pode, é variável contínua. Não pode, é variável discreta. Isso tudo, pessoal, entra dentro do quê? Então, a minha variável, ela pode ser discreta ou contínua. A minha pesquisa, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Estatística está preocupada com pesquisa quantitativa, com quantidade de dados. Mas como é que essa pesquisa funciona? Onde é que eu vou pesquisar? O que eu vou usar para ser pesquisado aqui? O que eu não vou usar para pesquisar? O que eu faço? Aqui, gente, nós vamos olhar lá na nossa apostila. Ó. Na página 22, fala do quê? Está falando de variável e está falando do quê? Está falando de população e de amostra. Como assim população e como assim amostra, Álvaro? O que é uma coisa, o que é outra? Bom, vamos lá. A população é sempre o meu objeto de pesquisa. Em via de regra, são as pessoas ao qual eu vou pesquisar. O meu público que vai ser objeto de estudo. Por exemplo, eu quero saber a média de horas de estudo dos alunos do Colégio Evolução durante a pandemia. A minha população é o quê? São os alunos do Colégio Evolução. Ou seja, eu estou fazendo a pesquisa, o meu objeto de pesquisa são alunos do Colégio Evolução. Álvaro, mas eu vou ter que pesquisar com todo mundo? Eu vou ter que fazer entrevista? Eu vou ter que analisar tudo com todo mundo? É impossível fazer isso. Em algumas situações, quando você tem uma população muito pequena, né, vamos supor, você tem uma população de até 50 pessoas. Nesse tipo de situação, ou você pega todo mundo da tua população, ou você pega uma boa parcela dessa população. E essa boa parcela da população é sempre o quê? É sempre uma amostra. O que então é população? O que então é amostra? População é o meu o alvo da minha pesquisa, é o público que eu vou pesquisar. O que é a amostra? Amostras são os indivíduos que foram pesquisados, é quem eu pesquisei. Por exemplo, eu vou pegar e vou entrevistar alunos que são do primeiro ano, do oitavo, do sétimo, do primeiro aninho, do terceirão, e assim vai indo. Só que quando eu pego uma amostra de uma população, eu preciso que essa amostra, pessoal, ela pegue sempre valores de que contemplem a minha população, que eu possa generalizar. Por exemplo, por que isso tem que acontecer? Esse ano nós temos eleição para prefeito. Né? A gente tem eleição para prefeito e para vereador. Aí o prefeito, ele sabe que ele ganha em 3 bairros da cidade, mas ele perde nos outros tudo. O que ele manda fazer? Ele manda fazer a tal da pesquisa. E ele vai mandar pesquisar só na onde ele ganha ou só aonde ele perde. Ele não vai ter um dado concreto. Ele vai ter o quê? Uma informação tendenciosa. A estatística tem muito disso. Né, dessa questão de ser tendenciosa ou não. Para que ela não seja tendenciosa, eu precisaria o quê? Eu precisaria de uma pesquisa em todos os bairros. Se vocês assistirem a divulgação aí de uma pesquisa do IBGE, do Datafolha, os veículos de imprensa, né, normalmente eles fazem muito isso quando é uma pesquisa em âmbito nacional. Normalmente eles falam assim, ó, que foram ouvidas 1.000 e tantas pessoas em tantos estados nas 5 regiões brasileiras. Por que isso? Por que eles têm que deixar isso bem claro? Por um seguinte motivo, para mostrar que aquela opinião ela não é uma opinião regional, ela não é uma opinião manipulada. É algo que se generalizou a partir do quê? A partir de um pouquinho de informação de cada lugar. Né? Então, houve uma amostra bem homogênea, bem espalhada.
Normalmente, pessoal, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que pegar a amostra de uma população. Essa amostra, ela precisa ser entre meio no mínimo, de meio a 2% da população. Quando a gente ouve assim, ó, ouviram 1.050 pessoas, né? Ouviram 2.000 e tantas pessoas. Por quê? Porque isso são porcentagens da população brasileira que foi ouvida nessa pesquisa, tá? Então, o que acontece? População é o meu objeto de pesquisa. Amostra. Amostra são as pessoas ou as situações que são pesquisadas, que são quantificadas. É importante saber diferenciar uma coisa e saber diferenciar outra? É importantíssimo. Eu só estou cuidando do nosso cronômetro para não passar do tempo. É importantíssimo saber isso. Por quê, gente? Primeiro, a estatística está no nosso dia a dia. A gente está lidando com estatística, nós estamos lidando com análise de dados todos os dias, o tempo inteirinho. Outra coisa que nós temos que parar e pensar. Entendendo um pouquinho de matemática, a gente consegue entender melhor, por exemplo, uma situação como a que nós estamos vivendo hoje. E outra, estatística sempre cai em qualquer prova que se preze. Principalmente, galerinha aí que vai fazer Enem, cara, o Enem é o lugar que mais aparece estatística. Quem vai saber direcionar bem vocês é a estatística. Álvaro, mas eu vou acertar ali umas 2 questões de matemática e tá tudo certo, estatística eu tiro de letra. Só que se tu não souber bem estatística, tu pode perder, por exemplo, uma citação legal para redação. O Maurício deve trabalhar com vocês aquelas questões assim de porcentagens, a maioria, tal, total. Isso tudo são citações estatísticas. E vocês podem perguntar para a Bruna, quando você tem uma citação bem estruturada e você apresenta um dado matemático, um dado estatístico matemático, por mais que você não lembre ele, mas que você lembra de uma determinada situação, que você leu e você diz, dados estatísticos apontam tal coisa. Esse tipo de citação, numa redação, quando você cita a estatística, te dá muito, mas muita credibilidade. Vai mostrar para o cara que está corrigindo que tu sabe do que tu está falando. Então, aqui, gente, é o tipo da coisa que, muito mais do que só matemática, do que só fazer conta, só analisar gráfico. Aqui entra dentro de um assunto que a gente precisa parar e debater. A gente precisa saber trabalhar com essa coisa. Beleza? A primeira aula de estatística é sempre mais teórica, é sempre mais conversada, não tem conta, não tem nada. Ela realmente é o momento de nós pararmos e pensar um pouquinho sobre o assunto. Na próxima aula, aí sim, a gente vai começar a falar do quê? Dos modos de representação, o que é rol, como é que funciona a tabela de distribuição de frequência, tipo de gráfico, medidas de dispersão, série homogênea, enfim, nós vamos aí começar a fazer conta. Mas eu te convido a parar um pouquinho e pesquisar sobre esse tipo de assunto, principalmente os assuntos mais atuais, os dados estatísticos desses assuntos. Isso pode te ajudar bastante. Tá bom? Minha gente, bom final de semana. Nos vemos aí, creio que na segunda-feira. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.